Bem-vindos todos a mais um vídeo da Escola Clássica. Já podem curti-lo, já podem se inscrever no canal, ativar o sininho e todas essas coisas. Hoje nós vamos falar sobre qual é o melhor modo, ou o modo correto talvez, qual é o melhor modo então de memorizar verbos. Pessoal, eu sei que muitos de nós temos problemas com verbos e eu preciso falar dessa dificuldade aqui antes de começar. Até mesmo para justificar este meu exercício. Então, antes de apresentá-lo, eu preciso falar sobre isso. Se eu sou um americano e vou conjugar o verbo to love em inglês, tá? Então, eu digo I love, you love, he loves, we love, they love e posso dizer you love. Ou seja, é o plural também. Notem a simplicidade disso. Os verbos têm a mesma forma. Para os americanos, aprender verbos em latim é um terror. Ou deve ser um terror. Eu já ouvi falar de alguns colegas americanos que é. Tá? Não desmerecendo a complexidade ou a língua inglesa, que tem as suas dificuldades. Nós sabemos, por exemplo, de pronúncia. Para mim, a pronúncia da língua inglesa é bem difícil. Eu teria que ouvir muito mais inglês para melhorar isso, tá bem? Mas, notem, para eles, conjugar verbos na sua própria língua é algo muito simples, muito simples. É quase sempre dizer a mesma palavra, love. E mudar o quê? O pronome. Às vezes o pronome nem muda. You é plural e singular, certo? E como é para nós em português? Eu amo, tu amas. Ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Muda bastante, pessoal. Não é tão simples assim para um americano aprender português ou espanhol, certo? Aprender essas conjugações, as pessoas verbais, é algo um tanto difícil. E em latim? Como será que é em latim? Vamos lá. O mesmo verbo em latim. Anotem aí, pessoal. É muito complicado para nós brasileiros aprender o verbo amar em latim. Anotem aí. Ego amo. Tu amas. Ille amat. Nós amamos. Vós amatis. Ili amant. Difícil, né? Não, não é difícil. É quase a mesma coisa. Ou seja, a nossa língua praticamente é latina, é quase a língua latina, com alguma alteração, com alguma mudança. Talvez quem não conhecesse nem português nem latim, dissesse que são as mesmas coisas, né? Que é o mesmo verbo, a mesma língua. Inclusive, este verbo significa a mesma coisa, tem o mesmo significado, a mesma força, o mesmo valor nas frases. Muito bem, então qual a dificuldade? Bom, a dificuldade é que nem todos os verbos da língua latina são como o verbo amare, certo? Nem todos são tão fáceis assim e similares ao português. Porém, nós vamos aprender aqui um modo de aprender conjugações, memorizar conjugações verbais, por meio desse verbo simples, amare. Tá? Então, como eu faço para aprender isso bem? Primeiro, eu preciso treinar os pronomes, certo? Eu preciso treinar os pronomes pessoais, eu preciso treinar este ego, tu, ille, nos, vos, ili, que é o plural, tá? E aqui, é claro, na terceira pessoa nós colocamos um pronome demonstrativo, tá, pessoal? Mas isso é um detalhe agora nesse momento, que é ille e ili, que vai se tornar ele, vai se tornar o pronome de terceira pessoa no português, ele, eles. Bom, como nós fazemos? Eu imagino, primeiro de tudo, imagino que eu estou dizendo isto a alguém, tá? Eu posso dizer que eu amo uma pessoa chamada Júlia, e assim eu direi, ego Juliam amo. Tu, e agora me dirijo, crio isso na minha imaginação, uma outra pessoa na minha frente, e digo para ela, numa nova situação, esta pessoa ama também a Júlia. Tu amas Juliam, ou tu, Juliam, amas.
Entenderam? Nós devemos imaginar, primeiro de tudo. Na nossa língua eu posso só dizer a conjugação, isso é automático para mim. Agora, se eu estou aprendendo uma língua nova, um verbo mais difícil, assim, então é melhor que eu tenha a minha imaginação muito atenta e esteja dizendo essas palavras e diga essas palavras de verdade, como se elas realmente estivessem numa situação real, como se eu realmente estivesse dizendo isso a alguém, certo? Isso é muito importante, porque a nossa memória vai entender, vai reter este verbo, vai reter estas formas de uma maneira mais pessoal, mais íntima, talvez. Tá? Então, eu imagino aquela pessoa e digo, ego Juliam amo. E depois digo àquela mesma pessoa, tu Juliam amas. E depois digo a um terceiro, ille Juliam amat. Notem, eu devo dizer a este terceiro, imaginário ou não. Claro que em aula nós podemos fazer isso de um modo muito interessante, muito mais legal, com uma dinâmica. E depois eu direi ainda, nós amamos Juliam. Vos Juliam amatis. Ili amant Juliam. Então nós teremos estas formas. Vamos comparar aqui as formas agora. Eu amo. Tu amas. Ele ama. Muito bem. Em latim, ego amo. Tu amas. Ille amat. Amat. Nós, ou melhor, nós amamos. Amamos. Ili, ou melhor, nós, primeira pessoa do plural agora, nós amamos. Olha aqui, vamos acentuar algumas diferenças. Agora, vós, ou melhor, vós amais em português. Notem que há só uma redução com relação ao latim. Vós amatis. Amatis. E ili, ou melhor, eles amam. Ili amant. Amant. Notem, parece que a língua foi só um tanto reduzida. Só aconteceu aqui uma redução nesse verbo, né? Ele reduz um pouco de tamanho, perde uma consoante aqui, perde um som em uma consoante, ou melhor, não perde o som nasalizado, perde apenas a consoante de um para o outro, daqui para lá, né? Do latim para o português. Certo, pessoal? Então, olha só. Façamos isso. Imaginemos a situação. Nós aplicamos o verbo em uma frase. Então, é muito importante que ele esteja numa frase simples, e quanto mais simples, inicialmente melhor. Eu não digo a frase apenas por dizer. Eu devo dizê-la de coração. Eu devo dizê-la com a imaginação viva. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. Diz aí, o que tu achas disso? Tu achas que isso vai fazer diferença? Dizer imaginando as coisas? Ou não? Ou apenas o som é que deve ser introduzido? E olha só, alguns de vocês ainda poderiam perguntar para mim, mas professor, eu estudo latim apenas para ler. Eu não quero estudar latim para falar em latim. Muito bem, na verdade nós não precisamos necessariamente falar em latim. Não é essa a nossa questão, o nosso problema, exatamente. Nós queremos ler. Porém, antes de escrever as formas da grafia correta, nós precisamos reter, memorizar. Nós precisamos diferenciar, primeiro de tudo, sons. A língua, qualquer língua, ela tem a sua fala. A língua latina também tem, certo? A língua latina também tem uma escrita, assim como o português, porque alguém falava nesta língua, certo? Então nós não podemos abandonar a fala em nenhuma língua. Mas é uma língua antiga, é a língua egípcia, sim, mas de algum modo nós temos que conseguir pronunciar aquilo que será escrito. Não é mesmo? Então, digam aí o que vocês acham. Muito bem, a lição de hoje é essa. Façam isso sempre com os verbos
que vocês tiverem em mãos, os verbos novos, e para variar os tempos também. Então aqui eu estou conjugando o verbo amare e o verbo amar do português. Eu estou conjugando no presente, mas se quisesse colocar o pretérito, seria bom colocar ao lado da conjugação anterior para ter uma comparação. Então eu vou dizer ego amo, ego amabam, tu amas, tu amabas, ile amat, ile amabat, e assim por diante. Tá? Eu coloco os dois tempos um ao lado do outro, e quando eu digo o tempo, quando eu digo a forma, eu também imagino isto que eu estou dizendo. Né? Não me adianta apenas memorizar formas, mas aquilo se refere, aquilo que o verbo quer dizer, aquilo ao que ele se refere. Se refere então a algo que aconteceu, não posso imaginar como algo que aconteça agora aqui. Tá? Posso imaginar aquilo como se fosse uma memória. Então depois de falar que eu amo a Júlia, ego amo Juliam, depois de dizer isso, agora sim eu posso dizer, não a amo mais. Então eu digo desse modo, ego Juliam amabam. E assim por diante. Vocês podem fazer esse exercício. É um exercício mental, é um exercício de imaginação, e é isso que mais importa para aprender uma língua, quanto mais uma bela língua antiga como a língua latina, que vale a pena aprender a todos que desejam ter uma educação clássica, desejam ter bases firmes para ler qualquer coisa, para aprender ciências, filosofia e tudo mais que quiser. Tá, pessoal? Muito bem, muito obrigado. Essa foi a lição de hoje e até um próximo vídeo.